Para resolver problemas de torção em eixos que sofrem múltiplos torques, vocês deverão seguir 5 etapas. A sequência é coletar dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, esboçar o gráfico torque vezes comprimento de eixo, encontrar o momento polar de inércia e, por último, a aplicação dos cálculos. A etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado. Aqui diz que o eixo de 150 mm de diâmetro, esse seria o diâmetro externo do eixo aqui que está suportando todas as engrenagens, então a gente já mantém o diâmetro comum 150 mm, consequentemente o raio será metade, que é 75 mm. É suportado por um mancal liso em E e um mancal de pressão em F. Então está aqui os dois mancais aqui na posição E e na posição F, só para facilitar o deslizamento da rotação. Determine a tensão máxima desse cisalhamento desenvolvida nos segmentos do eixo. Daí na letra A nós vamos ver o A, AB aqui, ó. Então seria este eixo aqui. Depois BC, que seria este segmento aqui, Depois CD, que seria o último segmento de eixo aqui, Se o eixo for trocado por um tubo com o mesmo diâmetro externo feito do mesmo material e com uma tensão de cisalhamento permitida de 85 MPa, determine, e daí a letra D, ele pede a espessura mínima da parede necessária do novo tubo. Então aqui ele está dando para a letra B, por isso que eu vou deixar em azul, a tensão de cisalhamento máxima, que é a tensão de cisalhamento admissível, quando ele for um tubo. Nós vamos trocar aqui, isso aqui é um eixo maciço, nós vamos trocar um outro eixo com o mesmo diâmetro externo, mas ele vai ser um tubo, ele vai ser vazado com um furo no centro. E qual que vai ser o diâmetro desse furo? Nós vamos ter que encontrar esse diâmetro aí. Então, do enunciado eu coletei essas informações, só que eu ainda posso pegar aqui da figura. Ó. Ele tem aqui um torque em A de 15 kN. Então a gente vai chamar o torque A de 15 kN. Em B tem 30 kN. Veja que tanto A quanto em B ele faz um sentido horário aqui, Já o torque C, ele está anti-horário, tá? Por enquanto, a gente só está coletando as informações, nós vamos ligar por sentido. Mas, temos aqui o torque C de 75 kN e, por último, volta a ser o sentido horário do torque D, 30 kN. O somatório de todos os torques tem que dar igual a zero, tá? Bom, a próxima etapa agora será aplicar o diagrama de corpo livre, Pela primeira vez nós vamos mudar um pouco aqui a configuração. Nós vamos aplicar um diagrama de corpo livre representando num plano físico-matemático 2D. Tá? Então todas as engrenagens e o eixo lá nós vamos representar aqui num plano 2D. Veja como ficaria então. As engrenagens eu deixei em cinza aqui, a engrenagem A, B, C e D. E aqui está o eixo central, o qual sofre todos os torques aqui. Então, cada segmento de eixo desse aqui, ó, é que vai receber um torque, Na primeira lista, vocês calculavam o torque individualmente em um eixo único, Então, agora vai ser cada segmento desse de eixo vai ter um torque diferenciado, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou representar os torques agora, tá? Sendo que, vamos começar a aplicação de sentidos agora. Neste caso aqui, como ele não é um somatório, que lá no somatório nós representávamos o anti-horário como positivo, mas aqui a gente vai representar o sentido horário positivo, porque o sentido horário ele vai para cima, tá? O sentido horário aqui ele segue para cima. Já o sentido anti-horário ele vai seguir aqui a coluna para baixo. Então nós vamos representar eles desta forma aqui, ó. Deixei em vermelho os que são positivos, porque é para cima, que estão lá com a rotação no sentido horário, e para baixo o único aqui que é a engrenagem C, de 75 kN, tá? Beleza, e representamos os torques. Agora vem uma terceira etapa que até então não tinha sido utilizada, mas ela é muito importante, tá? Eu diria até que é o coração do problema. Se vocês não conseguirem acertar e entender essa etapa aqui, vai ficar complicado fazer o restante dos exercícios daqui para frente de torção, tá? Que seria a representação do gráfico torque vezes comprimento de tubo, tá? Como que vai funcionar isso aqui? Vamos por partes, Primeiro, desenhe o eixo cartesiano, onde aqui no sentido X vocês terão o comprimento da tubulação em milímetros. Esse problema aqui, especificamente, ele não deu os devidos comprimentos aqui,
deu apenas os torques, né? E no eixo Y vocês deixem representado aqui os torques, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Se você não tem, como é que eu posso dizer aqui? Se você não sabe aonde que esse eixo está fixo, né? Onde que ele está engastado, digamos assim, você vai começar ele aqui da esquerda para a direita, até porque a sequência está aqui, A, B, C e D, né? Mas existem problemas onde você tem um ponto que ele está engastado e os demais torques sendo representados. Então você vai vir de fora para dentro, ou seja, da onde ele está liso, né, até a parte do engaste. Então neste caso aqui nós vamos seguir a sequência A, B, C e D, né? O que está acontecendo em A? Ele está 15 kN positivo, né? Então aqui até ficou meio complicadinho de ver aqui, mas eu tracei uma linha aqui para cima de 15 kN para cima, porque ele está positivo, tá? Para nós sabermos o torque aqui no segmento AB, lembrando que nós temos que saber o eixo aqui, tá? Eu não quero saber individualmente o que está acontecendo em cada engrenagem, porque eu já sei. O nosso problema é focado nos segmentos do eixo aqui, ó, né? AB, BC e CD. Foi isso que o problema pediu. Então, para eu saber o que está acontecendo no torque AB, eu vou partir do zero, que eu acabei de saber que essa linha aqui é o zero, mais o torque A, né? Então, será 0 mais o 15 kN, nós teremos aqui um torque AB de 15 kN. Então, nós já sabemos aqui, aí você pode traçar até o segmento B, né? Porque o torque AB, ele é 15 kN. Agora, nós vamos para o próximo, que seria o torque C. Ele tem adicionado aqui mais 30, ó, mais 30. Então, o torque BC vai ser o torque AB, que eu acabei de encontrar aqui, né? Pois a gente está partindo daqui, ó, né? Já está partindo do torque AB, mais o torque B, que seria o 30 kN, né? Mais porque ele está positivo aqui no meu sistema, tá? Se fosse negativo, que vai ser o próximo, ele vai ser menos. Então, aqui mais o torque B. Então, o que vai acontecer? Vou ter 15 mais 30, né? kN aqui. Então, o torque BC será igual a 45 kN. E aí, a gente representa aqui, ó, o torque BC lá em cima com 45 kN, beleza? Agora, né, vem o próximo porém aqui, que é 75 kN, só que nós vamos representar negativo, não é que ele é negativo, é porque é uma questão de sentido, ele está no sentido oposto, por isso que a gente representa com sinal oposto também, tá? Então, ele está agora para baixo, né, que ele está no sentido anti-horário, então, menos 75 aqui, e qual que vai ser o torque CD? O torque CD vai ser o torque BC, agora sim menos, tá? O torque C. Menos por quê? Porque ele está para baixo aqui, sentido anti-horário. Então, será o torque CD, né? 45, que eu já tinha aqui em cima, menos o 75, e o torque CD vai ser de 30 kN, tá? Ele, na real, ele não é negativo, é só porque ele vai ter o sentido oposto aqui, então, a gente representa até abaixo da curva aqui, do eixo zero de torques, tá? Aí o que está acontecendo aqui? Significa que de C até D, né, no segmento CD, ele está em 30 kN, beleza? E se eu quisesse saber ainda, agora para ver como o somatório dos torques tem que ser igual a zero, tem aqui mais o torque D de 30 kN, né? O menos 30 com mais 30 fecha certinho zero e fecha o ciclo aqui, ó. Então essa é a representação do diagrama torque vezes comprimento de eixo, tá? Então, assim, ó, tentem repetir várias vezes o vídeo aqui para vocês entenderem bem o que aconteceu, tá? Porque esta aqui é a chave para a resolução dos exercícios daqui para frente, tá? Entender bem o que está acontecendo no diagrama torque vezes comprimento de tubo. Bom, agora que nós encontramos aqui os três segmentos de torque, né? Torque AB, torque BC e torque CD, a próxima etapa será calcular o momento polar de inércia, né? Então, momento polar de inércia, por o eixo ser maciço, vai ser π raio na quarta sobre 2, né? Eu conheço o raio lá que é 75 milímetros. Temos aí um momento polar de inércia de 4,970097753 vezes 10 na menos 5
metros na quarta. Lembrando que o momento polar de inércia ele depende apenas da geometria do eixo que está sendo estudado. Encontramos o momento polar de inércia, então agora a última etapa, a aplicação dos cálculos, né? Como ele quer saber a tensão de cisalhamento em cada segmento de barra aqui, né? O que acontecer? Vamos primeiro na barra B, nesse segmento AB aqui. Ele vai ser, a tensão cisalhante no segmento AB será igual ao torque AB, né, que agora a gente conhece, vezes o raio desse segmento, porque poderia ser um diâmetro diferente aqui cada segmento, né? Neste caso, todos os diâmetros são iguais. Mas vezes o raio aqui sobre o momento polar de inércia. Detalhe, se os diâmetros aqui fossem diferentes, os momentos polares de inércia teria que ser resolvido para cada diâmetro, tá? Neste caso, como todos são iguais, o momento polar de inércia é igual para todos. Substituindo os valores, por isso agora eu tenho, né, os torques nas seções, o raio e principalmente o momento polar de inércia foi calculado. Então aqui a tensão cisalhante no segmento AB vai ser de aproximadamente 22,635 megapascal. Tá? Vamos ver o segmento BC. Segmento BC, mesma coisa, né? Tensão cisalhante é igual ao torque BC vezes o raio sobre o momento polar de inércia. Substituo os valores, lembrando que agora é o torque BC aqui, ó, né? A tensão cisalhante em BC vai ser aproximadamente 67,906 megapascal. Tá? E, por último, e não menos importante, segmento CD. Substituo os valores, lembrando que o torque CD é 30, né? Não coloquei o negativo aqui porque o negativo só representa o sentido, né? Eu só teria o sentido oposto aqui do que os outros dois torques ali. Então aqui a tensão cisalhante será igual aproximadamente, né, 45,270 megapascal. Lembrando que se eu pedisse no problema lá qual que vai ser a tensão de cisalhamento máxima no sistema, né, a máxima seria aqui porque o torque também é o torque maior aqui, né? Esse aqui seria o torque máximo de 45 kNm e a tensão cisalhante máxima seria de 67,906 porque ela é a maior tensão cisalhante aqui, ó. Então veja que esta barra aqui, se fosse para romper, né? Se fosse para romper, essa aqui vai romper mais fácil, tá? Ela está sofrendo a maior tensão cisalhante e o maior torque. Bom, a próxima e última etapa do problema, ele diz que se for aplicada uma tensão de cisalhamento máximo de 85 megapascal, qual seria a espessura se fosse trocada essa barra aqui por um tubo, né? Qual seria a espessura de um tubo? Então, primeiro nós temos que entender o seguinte, né? Antes era aqui um eixo maciço, agora se nós aplicarmos um corte aqui na seção transversal, a gente consegue representar aqui um tubo, tá? Para me encontrar essa espessura aqui, ó, essa espessura é só o cantinho aqui, né? Se eu medir com o paquímetro aqui, né? Só esse espaçamento aqui. Então, para mim saber isso aqui, né, eu tenho que entender que eu tenho um raio externo, né, que ele vai permanecer o mesmo, e um raio interno. É este raio interno que eu preciso encontrar para achar a espessura, né? Porque se a espessura, né, que nós vamos chamar de T, é só esse espacinho aqui, ela vai ser o próprio raio externo menos o raio interno, tá? Como o raio externo eu conheço, basta encontrar este cara aqui. É simples? Não, não é tão simples assim, tá? A gente vai ter que trabalhar um pouco de algebrismo com as equações, mas depois que nós conseguimos encontrar uma expressão algébrica aqui em função do raio interno, aí fica bem fácil, tá? Então, primeiro, a gente vai ter que saber que o torque máximo, ele vai ser igual o momento polar de inércia vezes a tensão cisalhante máxima sobre o raio externo, porque o torque máximo ele vai se dar no diâmetro máximo aqui do tubo, né? Vocês lembram qual que era o torque máximo que eu acabei de comentar, né? Poxa, acabei de falar, o cara não presta atenção, né? Presta atenção quando eu estou falando. Estou brincando, né? Não, aqui, ó, o torque máximo era 45 kN, né? Então era o torque BC, correto? Eu também sei que a equação do momento polar de inércia para tubos, ela muda, ela é diferente, né? Ela vai ser π, raio externo na quarta menos o raio interno na quarta sobre 2. O que eu vou fazer? Onde tem esse J aqui, ó, né, onde tem o momento polar de inércia aqui, eu vou substituir todo esse lado direito da equação. Vai ficar com essa configuração aqui, ó. E aqui eu substituo também o torque máximo pelo torque BC, tá? Porque este é o torque máximo que eu tenho no eixo, tá? Por isso que eu comentei até que se fosse para romper em algum lugar, seria esse segmento do meio aqui.
Então veja lá, agora eu estou com essa configuração de equação aqui, né? Joguei uma equação dentro da outra, coloquei aqui o torque BC, que ele vai ser o máximo. O que eu preciso? Eu preciso isolar o raio interno, tá? O restante dos valores aqui eu conheço todos. Então, para isso, primeiro, tudo que não está dentro do parênteses aqui, eu vou jogar para o outro lado da equação. Então, 2 vezes o raio externo que está aqui dividindo, eu vou passar multiplicando, e aqui o π e a tensão máxima que está multiplicando, eu vou passar dividindo o torque do outro lado lá. Ó. Então, vai ficar assim, ó, né? Tudo que estava incomodando aqui, o entre parênteses, eu joguei para o outro lado, né? Mas ainda eu continuo aqui com uma subtração, tá? De CE menos CI. Agora eu vou passar esse raio externo aqui para o outro lado, só que aqui ele se encontra positivo. Tá? Então aqui, quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai ficar negativo. Como eu tenho negativo dos dois lados aqui, eu vou acabar multiplicando por menos 1, né? Faço a multiplicação por menos 1, os dois lados da equação, e olha só como é que ela fica agora. Agora sim, o meu raio interno está positivo, e é isso que eu quero. Mas ainda o que está incomodando é que ele está elevado na quarta potência. Então, basta eu passar para o outro lado, tá? Como a forma de raiz quarta. Então, tome cuidado que isso aqui não é uma raiz quadrada, tá? Então, esta é a equação final desse algebrismo, onde o raio interno será a raiz quarta do raio externo na quarta, menos torque máximo vezes 2 vezes o raio externo, dividido por π vezes a tensão cisalhante máxima que o problema forneceu. Bom, tendo essa equação aqui, basta substituir os valores, né? Todos os valores aqui eu tenho, só lembrando que é uma raiz quarta, né? Chegamos aqui então ao raio interno de 0,0502 metros aproximadamente, né? Que é a mesma coisa que 50,22 milímetros, né? Como eu quero saber a espessura e não o raio, basta diminuir aqui por essa equação, né? Raio externo menos o interno, ou seja, 75 milímetros menos 50,224, chegamos então à espessura de 24,775367,9 milímetros. Era isso, pessoal. Conseguiram entender? Espero que sim, né? Caso gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um like também, né? Para ajudar no engajamento do canal. Peço que se inscrevam-se e ative o sininho aqueles que ainda não são inscritos, pois esse canal traz vários vídeos dos cursos de engenharia, né? Não somente da disciplina de resistência dos materiais. Dúvidas e sugestões de vídeos futuros podem deixar nos comentários. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.